Opa, oi pessoal, tudo bem? Vamos apagar esse fogo. Vamos ficar calmo porque a gente está começando o podcast Nada de Pânico com a série Mundo Afora. Nesta série, nós vamos trazer dicas e profissionais do exterior para que possam compartilhar sua experiência pelo mundo. Eu sou o Ricardo Manda, eu sou o host do Nada de Pânico e terei o prazer de conduzir esse podcast. O Nada de Pânico é produzido pelo L3 Team, um time formado por profissionais sêniores do mercado com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira. Teremos hoje a companhia dos seguintes amigos, que também são membros do L3 Team: a Alessandra Argona, de São Bernardo do Campo, o Américo Amin, de Campinas, e a Zara Martinez, de Campinas também. E hoje nós vamos ter, nesse episódio, o prazer de receber o Carlos Teixeira, que mora na Europa há 14 anos, se não estiver enganado, a maior parte do tempo na Espanha e com um período na Irlanda de aproximadamente 4 para 5 anos. O Carlos é engenheiro de localização na IOTA da Irlanda, com larga experiência, larga carreira em localização de software pela IBM, como profissional independente também, além de pesquisador em tecnologia de tradução na Universidade de Dublin, entre outras. Ele é formado em Engenharia Elétrica e Linguística pela Unicamp, com doutorado em Tradução e Estudos Interculturais pela Universidade de Rovira e Virgili, da Espanha, e Katholieke Universiteit de Leuven, na Bélgica. Carlos, se eu falei errado, depois se corrige, tá? Com pós-doutorado em Tecnologias de Tradução, Dublin City University. É casado e tem 2 filhos. Então vamos começar, Carlos. Seja bem-vindo. Fica à vontade aí de se apresentar, de falar um pouquinho sobre você. Obrigado pela apresentação aí, Ricardo. Obrigado, pessoal do Nada de Pânico, pelo convite. Então, como o Ricardo disse, já faz desde 2008 que eu moro fora do Brasil. Depois eu vou contar um pouco do meu trajeto aí, como que eu fui parar lá fora e o que eu tenho feito. Mas a minha formação, então, é essa, né? Eu fiz uma parte técnica de engenharia elétrica e percebi que a minha paixão mesmo eram as línguas e tal. E resolvi, então, me dedicar profissionalmente mais para essa área. Estudei linguística, até comecei a fazer um terceiro curso em letras e me especializei em tradução. E acabei indo para a área de tradução técnica, até pelo histórico que eu tinha, né, de ter feito engenharia. Muitos dos meus ex-colegas estavam trabalhando em grandes multinacionais e eu tinha o conhecimento técnico e também estava me dedicando à tradução. Então, comecei fazendo traduções para os meus amigos, quer dizer, através deles, né? Me dediquei à parte de tradução de software, mais especificamente, durante alguns anos, que foi na época que eu conheci o Ricardo Mando, o host aqui do programa. E depois de uns anos nessa fase, eu me dediquei mais à tradução novamente. Depois, a flexibilidade que esse trabalho me dava, eu já trabalhava em casa nessa época, né? Mais ou menos como a maioria do mundo começou a fazer aí na época da pandemia, eu comecei a fazer isso nos anos 2000. Então, você é um precursor do home office, Carlos? Carlos, até eu tenho uma pergunta sobre isso, né, que tem bem a ver com home office. Quer dizer, antes de morar fora na Espanha, eu sei que você chegou a fazer uma viagem de volta ao mundo, né? Você poderia Exato. comentar um pouco sobre essa viagem, sobre a sua experiência? Claro. Essa experiência? Durante os anos que eu trabalhava para a IBM, eu viajava bastante para vários países e tal, e eu ia acumulando milhas, né, aqueles programas de milhagem das empresas e tal. E um dia alguém me disse que algumas empresas tinham uma opção lá de viagem ao redor do mundo e que as milhas não eram tantas assim, digamos, para pegar uma passagem para os Estados Unidos. Eu não lembro exatamente, talvez o Ricardo até saiba melhor, mas não sei, 80 mil milhas. Dependendo da época, era de 40 a 60 mil milhas a passagem de volta para os Estados Unidos, na época. Isso, e com 120 mil milhas, que era o dobro disso, eu poderia fazer uma viagem ao redor do mundo, né? Então eu fiquei com isso na cabeça e falei, pô, vou tentar juntar sempre na mesma empresa para ver se eu chego nos 120 mil, né? E, bom, consegui
juntar esses pontos, até mais, em outras empresas também e tal. E aí, bom, depois de muitos anos, quando eu já tinha esse trabalho mais individual, né, já não trabalhava mais para a IBM, eu tinha uns clientes bastante estáveis e previsíveis, principalmente na Escandinávia, eram os clientes da Suécia e tal, e eles me davam como um cronograma do ano, que para um tradutor é uma coisa, é um luxo, né? Geralmente o tradutor trabalha com prazos para ontem, e eu conseguia me programar um pouco, sabia as minhas férias e tal. E aí eu falei, pô, eu acho que dá para fazer essa tal viagem aí e sem deixar de trabalhar, né? Então eu planejei uma viagem de 6 meses e durante esses 6 meses eu alternava uns períodos de férias e de trabalho, né? Então eu chegava, por exemplo, na Dinamarca, sei lá, e sabia que na semana que vem eu tinha um monte de trabalho, então eu tinha que encontrar um lugar lá com uma boa internet e tal, e ficar só trabalhando, e depois eu ia ter 3, 4 dias que eu podia viajar e visitar o país e tal. E com isso eu fiz um planejamento anterior e depois executei o plano aí. Durante esses 6 meses eu fiquei viajando. Eu tinha sempre a base na casa de algum conhecido, né? Que eu também tinha amigos em vários lugares. A minha primeira base foi na Dinamarca e eu fiquei lá um mês mais ou menos. E a partir da Dinamarca eu visitei a Holanda, a Suécia, bom, várias cidades e tal. Depois de lá eu fui para a Índia, que eu tinha uma outra grande amiga lá, fiquei na casa deles e eu fiquei 2 meses na Índia. Para vocês terem uma ideia, durante umas 5 semanas eu fiquei só trabalhando e durante 3 semanas eu fiquei viajando, né? É lógico que durante as semanas que eu trabalhava, à noite, à tarde, final de semana, também podia, né, conhecer o país. O fato de você estar em outro país assim durante um longo período também é interessante porque você tem uma experiência diferente da experiência que você teria talvez uma semana, uma excursão e tal, né? Ô, Carlos, mas até aí você estava sozinho ou você estava viajando com família? Não, eu estava sozinho. Nessa época eu ainda Uhum. era solteiro. Era um nômade digital solteiro. Exato. Inclusive, eu tinha conhecido a minha atual esposa um pouco antes dessa viagem, né? Inclusive, quando a gente se conheceu, eu disse para ela, ó, legal, tal, mas se a gente for ter algum relacionamento, saiba que em breve Só depois da viagem, né? Só depois Exato. do mundo afora, hein? Eu tenho um plano aí que eu vou. Ô, Carlos, e essa viagem durou quanto tempo ao todo? Foram 6 meses. 6 meses? 6 meses, é. E, quer dizer, de certa forma foi talvez um proof of concept, né? Uma prova de conceito de poder trabalhar remotamente, de realmente você estar em qualquer lugar do mundo, né? Exato, exato. E nessa época, Isso daí era o quê, Carlos? 2008, você comentou? eu saí em 2007, meados de 2007, agosto, mais ou menos, e até começo de 2008. Foram 6 meses, é. Tá. E os países estava comentando. Você foi então do Brasil para a Dinamarca? Isso aí foi a parte europeia da viagem, que foi até curta porque eu já conhecia um pouco a Europa e não era o meu foco principal. Eu queria ir para países mais exóticos. E aí você foi, qual foi o roteiro total? Então, eu fui para a Índia e da Índia foi só Índia mesmo, porque tinha muita coisa para ver ali. Então, eu fiquei 2 meses lá. De lá, eu acabei indo para a Malásia, que foi a única parte que não funcionou do meu plano, né? Que a minha ideia era ir para o Japão, mas na época eu não consegui o visto para ir para o Japão, até pelo fato de ser autônomo no Brasil, não ter família e tal. Simplesmente o como chama, oficial lá do consulado do Japão me disse, ó, se quiser que eu seja sincero, dificilmente você vai conseguir esse visto aí. E além disso, o visto do Japão parece que tinha um prazo só de 3 meses a partir da data que eles davam o visto. E segundo o meu plano, que eu tinha que fazer uma volta sempre no mesmo sentido, né, pelo planeta, digamos assim, não ia dar tempo de eu chegar lá e ainda aproveitar o tempo. Então, eu acabei tirando o Japão e coloquei a Malásia, que era o único lugar onde eu não conhecia ninguém. Então, foi lá um lugar onde eu fiquei um tempo, eu trabalhei também e tirei mais férias, porque eu já sabia que era um lugar que não ia ter muitas condições assim para trabalhar em albergue e tal, porque também era uma viagem
quer dizer, eu já era um profissional e tal, mas também não tinha dinheiro sobrando assim para ficar, né, 6 meses em hotel caro e tal. Então, às vezes eu ficava em albergue, ficava em casa de amigos e tal. Carlos, E aí mas de lá em princípio, você tinha uma base em cada lugar desse, com exceção da Malásia, ou você tinha, chegava e mas a escolhia algum? base era casa de amigos, assim, amigos. A maioria deles também era tradutor ou tinha alguma coisa relacionada com esse tipo de trabalho. E Ah, a única tá. coisa que eu precisava era um lugar para dormir e internet para poder Então, trabalhar. porque E a você avisava, curiosidade vem né? aí, né? A Antes de. internet não estava rolando bem nessa época ainda, né? Você deve ter passado alguns perrengues com a internet, não? Olha, naquela época a gente não fazia muitas reuniões, assim, não era tanto, né, como a gente está fazendo atualmente, sei lá, Zoom, Meets, né, Teams, essas coisas. Era mais e-mail mesmo, de vez em quando alguma ligação. Pelo fato de eu ter trabalhado vários anos viajando bastante, eu já tinha criado uns esquemas, assim, de comunicação que funcionavam bem, de chamar para o Brasil usando VoIP, né, ligação sobre IP, e assim o problema que eu tive maior assim que eu lembro foi quando eu cheguei na Índia que eu queria ter um celular e lá, inclusive eu acho que é mais ou menos parecido com o Brasil, você precisa de um documento nacional, digamos, para poder comprar o chip, que tem que registrar no nome e tal. Na Europa, por exemplo, não tinha essa limitação. E aí eu tive que pedir para minha amiga então comprar o chip no nome dela para eu poder usar. Mas internet mesmo eu acabava fazia parte do meu planejamento também encontrar algum lugar que tivesse Wi-Fi, né? Então, fosse a casa de algum amigo, que todos os meus amigos já precisavam de internet para trabalhar, que eles eram tradutores também, ou fazer algum trabalho assim que precisava de internet, ou se eu fosse ficar em algum hotel, albergue, também eu tinha que já garantir que eles ofereciam internet. E aí era Wi-Fi mesmo, não tinha tanta internet móvel como hoje, né? Entendi. Então você foi para Malásia, né? E de Isso. lá, como é que foi o resto Na do Malásia eu fiz uma percurso? certa base ali, mas eu viajei também para Tailândia e para Singapura, né, com essa base na Malásia. E quando eu podia também, eu pegava alguma escala longa em algum país. Por exemplo, na Coreia do Sul, eu cheguei em Seul cedinho e peguei o voo que saía de lá à noite. Então também passei o dia inteiro em Seul, deu para dar uma olhadinha como é que era a cidade e tal, passear um pouco, fazer um pouco de turismo ali. De lá eu fui para Pequim, que eu tinha um amigo lá também. Aí em Pequim eu fiquei, acho que foi um mês também. E aí, como o país era muito grande, também foi só a China, né? Visitei Pequim, Xangai e algumas cidadezinhas menores ali, é, usando como apoio assim alguns amigos dessa época da IBM também. Ô, Carlos, mas nessas andanças aí, você ia passando nos países e indo embora, ou você estava à procura de achar um deles para você ter o porto seguro? Qual que era a tua estratégia? Boa pergunta. Eu sempre gostei muito de viajar. Eu acho que sempre fica aquela coisa, quem sabe eu encontro um lugar perfeito, né? E sei lá, de repente mudo para lá. Mas eu acho que era mais conhecer mesmo, era uma coisa exploratória, não tinha nenhum objetivo em concreto assim de mudar para um país ou de criar algum laço assim. Mas, por exemplo, quando eu fui para a Suécia, um dos meus objetivos era visitar pessoalmente aqueles clientes para os quais eu trabalhava no Brasil e que eu nunca tinha visto pessoalmente, né? Então foi legal, eles me convidaram lá para uma recepção e tal, a gente se conheceu. Na Índia, por exemplo, os meus amigos lá tinham um certo trânsito assim entre pessoas importantes e tal. Eu acabei participando de um evento lá do consulado brasileiro e tal. E aí até me ofereceram um trabalho ali para eu trabalhar em Pune, que é um centro, uma cidade lá tecnológica na Índia, né? Mas as condições de trabalho, o salário eram tão baixas assim que eu, assim, agradeci e tal, mas Desistiu, né? não cheguei a considerar como valendo a pena, né? E por que Quando você foi o acabou gatilho? decidindo pela Espanha?
Então, vocês querem que eu termine só essa viagem e depois eu passo para a Espanha? Ou... Eu acho que sim, só terminar o roteiro e aí completa a volta ao mundo. Fazer o tchan, o que levou para a Espanha, né? Exato. Então, aí da China eu fui para a Austrália, que eu tinha um outro amigo lá. Esse daí tinha sido meu aluno de português. Ele era australiano, ele estava estudando no Brasil e eu estava dando aula de português para estrangeiros numa época, no final dos anos 90, lá, antes de decidir que era a tradução mesmo que eu queria. E a gente ficou bem amigo, eu acabei ficando na casa dele também um mês, e também trabalhando, e depois deu para viajar um pouco pela Austrália. Aí o último trecho da viagem, um país que eu queria visitar muito na época era Cuba. E eu falei, bom, já que eu tenho que dar uma volta em algum lugar assim, eu falei, quero ver, porque né, falam muito, sei lá, uns falam bem, outros falam mal, e eu tinha muita curiosidade de saber como era um país assim que tinha parado no tempo, digamos, desde a década de 50. E aí eu pensei, como que eu vou fazer para chegar em Cuba voando com uma empresa americana, né, que eu estava fazendo essa volta ao mundo pela Delta. E as empresas americanas, por causa do embargo, não podiam voar para Cuba. E, assim, eu tinha feito um certo planejamento da viagem, mas, assim, algumas coisas foram um pouco improvisadas, né? Então, eu pensei assim, vamos ver, né? Fidel, Lula, quem que será que tem contato ali com Cuba, né? Eu pensei, o Chávez lá da Venezuela, acho que tem mais, né? Então, deixa eu para Venezuela, que de lá acho que eu consigo um voo mais fácil para Cuba. Mas eu não fiquei pesquisando o voo e tal. Bom, aí fui eu lá parar na Venezuela, né? E a minha atual esposa tinha aproveitado que eu estava também dando essa volta e foi visitar a irmã dela na Espanha, que a irmã dela estava estudando na Espanha, e a gente combinou de se encontrar então em Caracas, ela vindo da Espanha e eu vindo da Austrália. E chegamos lá em Caracas, ainda na época a Venezuela não estava com os problemas que está hoje, né? Assim, a economia já estava um pouco ruim e tal, mas ainda não estava como está hoje e tal. E fomos procurar, então, como é que fazer para ir para Cuba, um pouco antes, né? E descobrimos que, na verdade, não era muito fácil. Teria sido talvez melhor ir para a Colômbia ou para algum outro país ali na América Latina. Mas conseguimos, né? Então, também conseguimos os vistos e as passagens e tal, fomos para Cuba, num avião da Aeroflot, que é uma empresa russa. Foi russo, né? Aeroflot é russo. Foi um avião assim, um pouco estranho, diferente. E, bom, passamos uma semana lá, foi interessante também. Bom, Cuba também já mudou muito de lá para cá. Inclusive, já que vocês gostam de histórias interessantes, a gente, inclusive, teve que se esconder dentro de um guarda-roupa lá, porque em Cuba eles têm um negócio que chama casa familiar, né, que eles podem alugar para turistas. Então, em Havana, por exemplo, algumas famílias que têm um quarto sobrando, mais ou menos como um Airbnb, digamos, decidem alugar um quarto ali para o turista. Só que eles têm tudo separado. Por exemplo, eles compram o sal deles em pesos cubanos e pagam, né, barato. Só que o sal que eles usam para o turista, eles têm que comprar com o CUC lá, que era o dólar, tinha uma paridade com o dólar, e dedicar só para o turista. E claro que é um pouco difícil isso, né? E aí a gente ouviu bastante histórias de como que os agentes do Estado lá eram um pouco corruptos, assim, chegavam na casa e falavam assim, não, esse sal aqui você comprou com peso, mas você está dando para o turista. E não tinha como eles provar que sim ou que não, né? E aí, então tinha que pagar uma parte lá para os agentes e tal. Bom, mas a questão do guarda-roupa é que a gente foi para Varadeiro, que é uma cidade turística, né, bem turística, e em Varadeiro estava proibido esse negócio das casas familiares, porque lá eles tinham hotéis 5 estrelas e tal, então para o governo, para o país, era melhor que os turistas ficassem nesses lugares. Então os turistas não podiam ficar em casas familiares. E a gente estava querendo ter uma vida meio cubana, assim. A gente, por exemplo, quando eu cheguei no aeroporto, eu comprei peso cubano, nem lembro como é que eu fiz, mas dava para comprar. E então a gente ia, por exemplo, em restaurantes cubanos, que tudo era mais barato. Não tinha nada, né? Mas o que tinha era barato. E quando a gente chegou em Varadeiro, a gente foi de ônibus também, um ônibus lá junto com os cubanos. E a primeira coisa que apareceu lá na rodoviária foi alguém oferecendo uma casa familiar para a gente ficar, né? E a gente falou, mas a gente achou que não podia. Ele falou, não, deixa comigo e tal. Aí fomos na casa lá, era uma casa bem simples e tal, tinha um quarto lá de hóspede, e a gente ficou lá.
Só que, de repente, apareceu a polícia lá na rua, né? E a moça, a dona da casa, achou que era por causa da gente. E falou, pessoal, vocês têm que se esconder e tal, não sei o quê. Porque aí ela podia ir presa e tal. Então, a gente passou um tempinho lá dentro do guarda-roupa até que o perigo passou. E, na verdade, não era por nossa causa. Era por causa de uma menina que estava vendendo sorvete na esquina e que acho que ela não tinha autorização para vender sorvete e tal. E, bom, aí levaram e tal. E a gente passou incólume, né? Mas foi um certo susto aí. E aí, depois de Cuba, a gente voltou para a Venezuela e da Venezuela viemos para o Brasil, se não me engano. Aí acabou a viagem no começo de 2007. E a minha esposa tinha pedido uma bolsa para estudar na Europa, uma bolsa de mestrado. É uma espécie de uma bolsa sanduíche europeia. Então, você começa num país, 6 meses, um ano no outro país e 6 meses no outro país. Eram 2 anos. E ela tinha optado por Portugal e Espanha. E conseguiu a bolsa. Conseguiu a bolsa. A gente já estava junto há mais ou menos um ano, assim, né? Com esse período aí no meio de 6 meses. E a gente falou, e agora, o que a gente faz, né? Aí, para eu poder ir com ela e ficar e tal, a gente falou, putz, o mais fácil é a gente casar. Vamos casar que resolve a parte da burocracia. Então, Carlos, quer dizer, a forma legal de você ir para a Europa naquele momento foi o casamento, que ela estava com o visto de estudante. O visto normal de estudante, aí você foi junto. Mas você tinha completado a volta ao mundo já, Carlos? Ou você já, ainda já. E na volta ao mundo você estava fazendo esquema mais de mochilão ou você estava assim relativamente bem calçado em turista com grana? Não, era uma coisa intermediária, nem turista com grana, mas também era um mochileiro com mala, assim. Eu tinha um pouco de cada coisa. E nessas andanças todas aí, porque você foi um andarilho mundano, teve algum país que te cativou mais? Ou é esse que você está atualmente? Boa pergunta. Eu tinha uma fantasia com os países nórdicos, né? Assim, um objetivo de eu ir para a Dinamarca e para a Suécia era que eu achava que talvez lá, eu falei, pô, acho que eu vou querer morar nesses países, né? Eu achei legais e tal, mas também não sei, não me despertou tanto. A Índia eu tinha muita vontade de conhecer. Não sei, eu adorava comida indiana, por exemplo. Tinha algumas coisas lido sobre, sei lá, budismo e tal. Eu fiz um retiro budista lá também no norte da Índia um tempo, mas assim, não que eu fosse muito adepto, né? Mas sempre tinha uma curiosidade, assim. Mas eu achei um país muito, muito difícil, assim, principalmente do jeito que eu queria viver, assim, né? Mais pé no chão, é bem difícil. Foi sofrido alguns momentos, assim, de estresse, era muita... como se fala assim, um ataque aos sentidos, aos 5 sentidos, assim, é muito barulho, é muito cheiro, é muito toque, os 5 sentidos, assim, são sobrecarregados o tempo todo, né? E também tem aquela questão da trapaça, o tempo inteiro eles tentando fazer alguma coisa, às vezes uma criancinha pedindo uma coisa, você descobre que tem um adulto por trás ali, depois explorando aquela criança, é muita coisa. Então também não foi um país assim que eu me decepcionei um pouco, né, em certos sentidos. Mas respondendo a sua pergunta, se teve algum que me chamou mais a atenção, não sei, todos me surpreenderam, né, porque eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar, mas nenhum assim me disse, quando eu voltar para o Brasil, eu quero agora voltar para esse país e morar lá. Então, nesses países, não teve nenhum país que você falou, pô, aqui seria um lugar legal para morar. Não, então, né? Assim, todo lugar eu acho legal para morar e todo lugar depois eu começo a encontrar defeitos também, sabe? Um pouco, às vezes eu vou para uma cidade aqui em São Paulo, pô, legal, se eu morasse aqui e tal, né? Mas depois eu penso, mas também tem lá e tem aqui. Isso aí talvez seja já o final da conversa aí, né? De saber qual é o lugar ideal.
Não sei. Talvez Carlos, o Guardião não tenha, né, Carlos? Acho que não tem. Acho que não chegou aquele, é nesse que eu vou atracar, né? Exato. Mas, Carlos, eu estava pensando aqui o seguinte, né? Em termos de acolhimento, né? Apesar de todos os lugares, né, tem pessoas de todos os tipos, a gente sabe, mas tem algum que te marcou mais por pessoas mais receptivas ou, do outro lado, que te repeliram mais, alguma pessoa tóxica, assim, que você teve contato? Deixa eu pensar. Voltando ao exemplo da Índia, lá talvez tenha sido o lugar que eu me senti um pouco mais exausto, assim, pelas diferenças culturais e pelo jeito das pessoas, assim. Eu tinha um blog na época, inclusive, e eu cheguei a escrever até que eu achava que as pessoas eram um pouco infantis, assim, no sentido de não pensar muito antes de falar, não pensar muito antes de perguntar, pergunta da sua vida, mas assim, num grau muito alto, sabe? Porque isso tem em todos os lugares, né? Mas lá eu achava que era uma coisa assim, demais. Então eu cheguei exausto mesmo e saí quase traumatizado, assim, de falar, não, nunca mais volto para cá, né? Foi legal, não me arrependo, mas basta, né? Mas não por pessoas específicas, pelo conjunto, né, da obra. E a alimentação lá na Índia? Eles gostam muito de pimenta, né? Eu adorei. A comida era o que eu mais Então você gostava se lá. sentiu confortável, então. Isso sim, era um dos motivos para eu querer ir para lá. Eu adorava comida indiana já. Que eu tinha conhecido nos Estados Unidos, na verdade. Os Estados Unidos tem muito indiano e tem muita opção de comida indiana, sei lá, do sul, do norte, vegetariana, não vegetariana, tal. E aí eu descobri que eu gostava e eu queria ir para lá para saborear lá. E aí também descobri que tinha muito mais variedade ainda do que eu sabia, né? Você imaginava, né? E eu fui numa fazenda de especiarias lá também, que é uma coisa interessante, ver como é que eles plantam, sei lá, baunilha, açafrão, orégano, todas aquelas coisas que os portugueses iam buscar Curry. lá, né? Então isso aí foi interessante também. E Nossa. um lugar onde as pessoas fossem especificamente simpáticas ou positivas assim, acho que não teria. Assim, eu encontrei pessoas muito simpáticas, por exemplo, na Malásia, né? Eu tive um amigo lá que eu conheci que foi muito, me levou para lugares e tal, e assim a gente não tinha nenhum conhecimento. Ele trabalhava na pousada onde eu estava e a gente acabou ficando amigo. Os meus amigos lá da Austrália também me receberam super bem, os amigos deles também. Inclusive, foi uma outra experiência interessante, que talvez seja um pouco polêmica para mencionar aqui no podcast, mas esse meu amigo da Austrália ele era homossexual, né? E a maioria dos amigos dele também eram homossexuais. Então eu acabei conhecendo um mundo assim que para mim também não era muito novo, né? Quer dizer, não era muito conhecido, né? De, sei lá, frequentar festas e piadas e coisas assim que não faziam muito parte do meu dia a dia. E também pessoas muito legais comigo, mas assim, uma experiência mais intensa, né? Do que alguns outros amigos que eu já tinha aqui também. Aí você conheceu coisas diferentes, né? Agora, voltando ao ponto da Espanha, né? De Portugal e Espanha que você foi, como é que foi a mudança em si e a adaptação, né, de vocês lá? Então, aí depois de uns 6 meses, né, que eu voltei dessa viagem, eu já saí de novo para a viagem, então, para Portugal, para acompanhar a minha esposa, né? Então, quando ela conseguiu essa bolsa dela, eu não estava afim de viajar. Eu falei, putz, já fiquei 6 meses viajando, agora, né, legal, já vi o mundo, agora eu quero ficar no Brasil, relaxar aqui e tal. Mas aí surgiu essa opção, eu falei, putz, fazer o que agora, né? Vamos, não vamos? E eu pensei, bom, para o meu trabalho não vai afetar nada, né? Porque eu já fiz a prova de estresse aí, deu certo. Então, vamos lá, né? Vamos fazer a mesma coisa. Levo meu computador, vou continuar trabalhando com meus clientes e tal. Então eu não tinha essa questão, por exemplo, de ter que encontrar um trabalho e tal fora de casa, né? Ela, sim, e o que foi bom até, quer dizer, não de procurar trabalho, mas ela tinha que se adaptar à universidade, aos colegas e tal. O que foi bom também, porque aí você tem contatos com pessoas reais do lugar onde você está, né? Se você, sei lá, saísse daqui da sua casa para ir para um outro país, continuar em casa trabalhando, seria um pouco difícil de se integrar.
Eu não conhecia Portugal ainda, eu acho. Nunca tinha ido para lá, a não sei quando eu era criança. E gostei bastante. A gente ficou no Porto, no norte de Portugal, que é uma cidade menor do que Lisboa. É, e fomos muito bem recebidos. Achei bonita a cidade, achei os portugueses muito simpáticos. E aí talvez tenha sido o começo de uma mudança para nós assim também, porque aqui no Brasil a gente vivia muito com medo da violência, né? Talvez tenha sido um dos principais fatores também que me fizeram sair assim. Na época eu morava no Cambuí e eu estava com a sensação de que eu estava num campo minado, assim. Eu ia andando e as bombas iam explodindo do meu lado. Eu falei, daqui a pouco vai explodir onde eu pisar, né? Porque eu morava num prédio ali que no prédio do lado tinha tido um tiroteio lá que o marido matou a mulher, né? Eu falei, pô, esse tiro aí, não sei, sai pela janela, vou entrar na minha aqui. Tava. Depois alguma outra coisa aconteceu ali numa esquina também, não sei se foi um assalto numa farmácia, uma coisa assim. E então quando a gente chegou lá em Portugal, a minha esposa continuava com essa mentalidade, assim, sabe? Às vezes saía de um lugar, falava, vai me buscar. Eu falei assim, pô, mas buscar para quê, né? Porque lá ninguém busca ninguém, você sai e vai para casa, né? Vai andando, pega o metrô, sei lá. E eu sempre fui mais relaxado, apesar disso, né? Sei lá, eu andava mais em Campinas, andava de bicicleta, fazia coisas assim que as pessoas não estavam mais fazendo. Então, isso aí foi uma mudança interessante, sentir essa tranquilidade, não só em termos de violência, assim, com arma na rua, mas também tranquilidade das pessoas. Apesar de Campinas ser mais tranquila que São Paulo, por exemplo, a gente começou a notar que os brasileiros estavam muito estressados. Você vai numa loja, por exemplo, tem um problema, já chega brigando, o vendedor tal, e lá às vezes, por exemplo, deu um problema lá com o celular, a gente ia conversar, a pessoa, não, vamos resolver e tal. A gente até se sentiu um pouco mal, assim, falou, nossa, por que eu fui tão agressivo? Não precisava, né? A pessoa está fazendo o melhor que ela É pode, a fase de gente também. adaptação, né? Você vai se Foi. adaptando ao modelo local, né? E até hoje eu tenho essa imagem de Portugal. Eu já voltei para lá depois muitas vezes e tal, como turista também. E sempre que eu vou para lá, eu acho que eles são muito simpáticos, muito acolhedores. Não sei se também outras pessoas aqui têm a mesma opinião. Não posso dizer o mesmo dos espanhóis. Pelo menos onde a gente vive, na Catalunha, é uma sociedade um pouco mais dura, assim, um pouco mais, talvez, parecida com o brasileiro das grandes cidades, vai. Mesmo nas cidades não tão grandes. Você diz em Eles termos são de mais, cliente, eles são mais agressivos, o próprio povo é mais agressivo, é é mais diferente duro, mesmo. né? Exato, exato. A questão, por exemplo, daquelas gentilezas assim que são formulaicas, mas são necessárias, eu acho, para boa convivência, né? Por exemplo, se você dá um encontrão em alguém na rua, você pede desculpa, mesmo que você não tenha feito de propósito, ou alguém está vindo, você se afasta para a pessoa passar e, sei lá, um sorriso, cumprimentar alguém, né? Falar por favor, falar obrigado. O espanhol não é muito assim. Inclusive, uma vez a gente teve uma conversa sobre isso, que a gente tinha um grupo lá, que era do mestrado da minha esposa também, de latino-americanos, né? E os latino-americanos, em geral, são mais ou menos como os brasileiros também. E a gente ainda tem essa questão, né, de falar obrigado, por favor, desculpa, tal. Quer dizer, ainda, não deveria ter colocado ainda na minha frase. A gente tem isso, eu espero que a gente continue tendo. E os espanhóis falavam, isso daí parece um pouco uma coisa subserviente, assim, de países colonizados, sabe? Ficar agradecendo toda hora, pedindo por favor e tal. Falei, bom, tenho minhas dúvidas, né? Porque eu acho que tem outros países que não são colonizados, que foram colonizadores e que também têm isso, não sei, de falar nessas formas alemães, falar obrigado, por favor e É tal. uma questão de gentileza, né? Mas isso não está na Exato, cultura espanhola, né? exato. Questão de E até educação, hoje, né? eu acho que sim, mas Agora, fala um pouquinho mais da sua experiência, sua vivência com a família na Espanha. Como é que foi essa adaptação? Se adaptou rápido? Quer dizer, teve aquelas mudanças culturais, né, iniciais, mas como é que foi isso? E depois, como é que foi sua mudança para seu trabalho na Irlanda, sua vivência na Irlanda? Não profissionalmente, mas sua vivência no país. Fala um pouquinho suas impressões aí. tá. Bom, eu acho que a nossa adaptação inicial ela foi facilitada pelo fato da minha esposa estar no ambiente universitário. Eu sempre falo assim que a universidade é um mundo à parte, né? Em qualquer país que você vai, as universidades compartilham traços comuns, assim, né? Você vai numa universidade aqui, nos Estados Unidos, na Irlanda, na Espanha,
tem aquela coisa parecida ali, tem o restaurante, o bandejão, tem aqueles negócios colados na parede, ofereço curso de francês, não sei o quê. O pessoal sempre tem uma visão um pouco mais alternativa da vida, não sei, é um espaço um pouco assim transversal, digamos, dos países. Então, a gente teve essa sorte de não ter, por exemplo, entrado de cara no mercado assim da indústria, digamos, que talvez tivesse diferenças de cultura de trabalho diferentes, né? Acho que a universidade era um pouco mais homogênea. E também com pessoas de fora, como a gente, que acabavam se ajudando e se unindo. Isso se aplica tanto à nossa experiência em Portugal como na Espanha. E a transição, então, acabou sendo um pouco suave. Primeiro, por esse colchão aí, né, de chegar e ter essa entrada já, uma coisa prevista e tal. E depois, porque quando a gente começou a ter que fazer outras coisas, um pouco fora disso, a gente já tinha vivido lá 1 ano, 2 anos, então já conhecia outras coisas, a documentação já estava resolvida, já tinha lugar para morar, já tinha amigos e tal. Para as Carlos, crianças, qual que é a área de atuação dela, da sua esposa? é pedagogia, é pedagoga, Ah, legal. educador. É. Hum. Para as crianças não teve nenhuma necessidade de adaptação inicial na Espanha, porque elas nasceram lá e começaram a ir na creche lá, escola lá, então já era como normal para eles, né? Teve uma certa adaptação em 2015, quando a gente voltou para o Brasil durante 5 meses, a gente passou aqui, então meu filho ainda era pequeno, mas a minha filha já veio estudar aqui numa escola Que durante um idade que eles são semestre. hoje, Carlos? Hoje eles têm 12 e 8. 18. Nessa época minha filha tinha 5 anos, então ela teve amiguinhas e tal, mas como a gente sempre falou português em casa e tal, ela não teve muita dificuldade. Algumas coisas ela falava um pouco estranho, eu não entendia e tal, mas não teve muito problema assim de comunicação. Ela sempre foi boa também com os idiomas, né? E aí quando a gente Para vocês, desculpa, eu fiquei curioso com essa questão de aquela situação que você passou em Cuba, dentro do armário, que agora, hoje em dia, acho que você dá risada, mas na época você deve ter passado uma paurazinha, né? Mas, de qualquer maneira, teve outra situação assim que você se lembra que foi marcante, engraçada, na Espanha? Uma das que me marcou mais, na verdade, não foi na Espanha, foi nos Estados Unidos, antes disso. Na Espanha, agora assim não me vem nenhuma, não. Nos Estados Unidos eu tive um problema com a polícia lá, porque eu não assisto muito esses filmes americanos, policiais aí, e eu não sabia que quando a polícia gira a sirene uma vez lá, você tem que encostar o carro imediatamente, né? Não sei se o Ricardo conhece essa história aí, mas Não, a história eu não conheço, mas eu tive uma história semelhante, provavelmente. Mas vai lá. Bom, e aí eles são um pouco, assim, não sei se pode dizer paranoicos ou exagerados, né? Mas eu fui dirigindo até o hotel onde eu estava lá, foi talvez uns 2 ou 3 minutos a mais do que o lugar onde o cara começou a me pôr a sirene lá. E aí, quando eu parei no hotel tranquilamente, porque eu achei, bom, vou parar no hotel, acho que o cara vai vir conversar comigo e, né, vou falar que eu sou e tal, e tá tudo bem. O cara parou com o carro atrás, assim, luzes, mais faróis e coisas e tal, e começaram a gritar no megafone e tal, e aí eu ia sair do carro, falando, não sei o que eu tenho que fazer, né? Daí, não, mão no volante, não sei o quê. E eu falei, putz, ixi, acho que estou fazendo tudo errado aqui. E aí eu tentei manter um pouco a calma, mas o pessoal, eles, parece que a ideia é botar pânico mesmo. Então, gritando, não sei o quê, né? Aí, depois e não acontecia nada. Eu fiquei lá uns 5 minutos, eu falei, o que que eu faço? Deixo a mão, tiro a mão, olho, não olho, olho para baixo, olho para lá. Depois de uns 5 minutos, eles estavam, acho que, buscando informação sobre o carro, informação sobre mim, eu não sei o que eles faziam lá. Aí depois de uns 5 minutos, um cara saiu e veio na minha janela, mantendo uma certa distância, assim, aí eu continuava com a dúvida, e agora? Desço o vidro, não desço o vidro? Aí acho que o cara fez o gesto lá para descer o vidro, o cara começou a falar comigo, mas meio gritando assim mesmo, tem documento, não sei o quê. Putz, e o meu documento estava na minha malinha do laptop no porta-mala. Putz, aí o cara falou, isso aí com certeza é bandido. Tem rolo. E aí, quando eles voltaram para o carro, ele falou, primeira coisa, olha, o documento do carro está vencido, mas como não é seu carro, é um carro de aluguel, tudo bem, não sei o quê,
e você passou ali no semáforo a, sei lá, 55 milhas. E aí foi um momento bem tenso, assim. Ô, Carlos, deixa eu fazer uma outra pergunta agora, é um pouco diferente. Em termos financeiros, como é que você vê hoje a tua vida morando na Espanha, em termos salariais, de rendimento? Como é que você se vê lá, se dá para viver bem, comparado com que é a nossa realidade aqui no Brasil? Tá. Eu acho que a área em que eu trabalho não é uma área que pague muito bem, assim, a área de localização. Tem áreas de TI que pagam muito, muito bem. A minha área específica, ela não é uma das áreas que pague mais, assim. Eu acho que eu tenho um salário bom para os padrões da Irlanda, né? Mas eu achava, assim, que eu ia ficar um pouco estagnado se eu quisesse me manter nessa área. E eu sempre quis ficar nessa área, não quero sair muito, que eu gosto disso, né? De línguas e tradução e tal. Então, como eu já estava um pouco insatisfeito com a Irlanda e tal, eu fiz assim, foi um pensamento estratégico, né, de voltar para a Espanha, mantendo o salário da Irlanda, né? Então, assim, para mim agora tá um pouco mais tranquilo, porque principalmente o custo de vida, assim, de aluguel e, né, moradia é bem mais baixo na Espanha do que era na Irlanda. E assim, eu acho que dá para viver bem, dá para guardar um pouco, tá tranquilo. O Brexit te afetou em alguma forma? Não afetou. Era uma Não? dúvida que tinha, porque na época eu estava na Irlanda, né? Mas, na verdade, se teve algum efeito lá para a Irlanda, foi até positivo, assim, porque teve alguns bancos que fecharam a sede em Londres e abriram na Irlanda, porque é um país também que fala inglês, mas está dentro da União Europeia, né? E às vezes eles estavam lá na Inglaterra justamente por causa disso, porque muitas empresas de fora querem um país que fala inglês, que facilita muito os negócios, mas queriam estar na zona do euro, né? Quando a Inglaterra saiu da zona do euro, aí muitas empresas foram para a Irlanda. Mas para mim, então, não teve nenhum efeito negativo, não. Até a minha empresa acho que melhorou um pouco, assim, depois disso. Tá. E agora, comparado com o Brasil, que eu acho que era o final da sua outra pergunta lá, Ricardo, às vezes a gente fica pensando, né, onde que a gente gastaria mais, se aqui ou lá. E eu não sei, porque o Brasil tem uns custos que lá fora a gente não tem, por exemplo, né? Aqui quase todo mundo tem um plano de saúde particular, que é caro. Muitas pessoas da classe média também pagam escola particular para os filhos. Tem aquele custo da segurança, digamos, né? Que você tem que estacionar o carro em algum lugar, tem que pagar o estacionamento. Condomínio, né? É caro, porque sei lá, tem que ter funcionário 24 horas por causa de segurança. Então, assim, tem muitos custos aqui que a gente não tem lá. E não sei, venda, inclusive supermercado e tal, não sei, tô achando que talvez a gente gastasse mais aqui do que a gente gasta lá. E o que você mais gosta na Espanha, Carlos, hoje em dia, de morar lá? Eu gosto da qualidade de vida em geral, assim, a tranquilidade de poder passear pela rua. Eu moro numa cidade de praia também, posso, sei lá, ir para a praia andando. É uma cidade relativamente pequena que dá para fazer tudo a pé se eu quiser, ou de bicicleta. Tem transporte também se precisar. A gente está não no centro da Europa, né? Mas a gente está num lugar ali que também a gente, sei lá, pega o carro, está na França, tem muitos lugares na Espanha para visitar, pega um trem, pega um avião. Não sei, é mais fácil, assim, conhecer lugares. Eu que gosto de viajar, né? Dá para fazer bastante coisa. Mas eu acho que principalmente essa questão da segurança, assim, que acaba afetando o estilo de vida, é o que talvez seja mais importante para mim. Poder simplesmente sair de casa sem pensar em nada, né? As crianças também poderem voltar da escola de ônibus, assim, ou sei lá. Entendi. Bem, pessoal, quem chegou até aqui ouvindo, né, esse podcast e tá curtindo, eu peço que não esqueçam de clicar, né, e seguir a nossa plataforma de podcast, na sua plataforma de podcast, né, o Nada de Pânico. Agora, voltando, né, ao nosso convidado, Carlos, vamos à pergunta que todos estavam esperando. Tirando a situação dos Estados Unidos, você entrou em pânico em algum momento? E tirando Cuba também, né?
Acho que eu talvez tenha começado a entrar em pânico um pouco quando eu terminei o meu último contrato da universidade e ainda não tinha conseguido encontrar o meu próximo trabalho. Foram 2 semanas ali que eu fiquei oficialmente desempregado, apesar de que já estava mais ou menos engatilhado, né? Mas eu comecei a pensar, bom, como seria ficar desempregado, né? Tem um aluguel para pagar, tem família aqui, quanto tempo será que eu aguento sem me recolocar e tal, né? Mas foi um pânico breve, felizmente. Não, imagino. E pensando nas pessoas que eventualmente queiram ir para fora, você tem algumas dicas que você gostaria de compartilhar para quem de repente pensa em ir para o exterior? Boa pergunta. Eu acho que as pessoas precisam tentar se controlar um pouco na empolgação, no impulso, né? Acho que se a pessoa realmente quiser morar fora, eu acho que ela tem que ter claro o que ela está buscando, né? Se é um emprego melhor, se é uma qualidade de vida melhor, se é deixar para trás alguma coisa que ela não gosta, e bem informada. Se a pessoa tem família, também pensar nessa questão, como que vai ser para os outros, né? Por exemplo, se os dois trabalham aqui, os dois vão trabalhar lá, ou se só um vai trabalhar, dá para bancar a família, como que é a questão da educação dos filhos, qual a melhor época, talvez, para fazer a mudança, né? Se é no começo do ano escolar lá, se é no final do ano escolar aqui. Acho que é isso, se informar bem e não ir por impulso ou pela experiência de outras pessoas só, né? Ou seja, levar em conta a experiência das outras pessoas, claro, mas cada pessoa tem uma situação específica, interesses específicos, então é importante fazer esse estudo aí baseado nas suas necessidades. Planejamento, A palavra-chave acho que é isso, né? Planejar, não ir tanto pelo impulso, né? Talvez seja uma dica. Mas, gente, que legal. Olha, que hoje foi uma história bem diferente, uma grande história, né? O Carlos aí com uma experiência não só de um país, mas uma experiência ao redor do mundo, né? Com N pontos interessantes, né? Acho que compartilhou um monte de coisa, até da parte técnica, né? De negócio. E, sem dúvida, acho que foi um grande aprendizado aí, pelo menos para mim, e eu acredito para vocês também. Então, Faltou ele matar de inveja a gente, dizer quantas línguas você fala, Carlos? Boa. É para matar ou não? É para matar. Eu não costumo contar, não, mas eu falo 5 mais fluentes assim e 2 mais ou menos. Quais que são, Carlos? Bom, contando português, inglês, espanhol, catalão e francês, essas são as que eu domino mais. E o alemão e italiano um pouquinho. Legal. Carlos, a gente está encerrando. Você gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Mas, coitados, os ouvintes devem estar cansados já das minhas mensagens. Ou então fala alguma coisa em espanhol ou catalão para se despedir. Graças a todos por escutar-me aqui e boa sorte a todos. Que legal. Isso foi catalão, não é? Foi catalão, Catalão, é isso aí. Então tá, pessoal. Eu queria agradecer muito a participação dos membros do L3 Team aqui com a gente, a Alessandra Argona, o Américo Amin e a Zara Martinez, e eu, Ricardo Mandel, né, como host. E aqui terminamos hoje o episódio do Nada de Pânico. E como eu disse antes, se você estiver curtindo, nos siga, né, na sua plataforma de podcast, que você de sua preferência, o Nada de Pânico, tá? Se quiserem, fiquem à vontade de seguir nossa página do LinkedIn, L3 Forum Lifelong Learning, além do nosso Instagram, L3 Team Brasil. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um grande abraço, sucesso a todos e até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Valeu, Carlos. Até a próxima. Carlos. Valeu, pessoal.